Olá a todos, vamos dar início à nossa 11ª semana de aula. Vamos tratar dessa semana, talvez o tema mais importante do semestre, que é a audiência de instrução e julgamento, né? Tema que despenca em provas e que todo mundo que for advogar vai ter que passar um dia enfrentar um dia uma audiência. E vamos tratar também da produção antecipada da prova. É um tema novo, do novo CPC, e que vem sendo negligenciado pelos advogados, apesar de ser um instrumento muito útil e muito importante para a advocacia. Eu vou desligar o vídeo para diminuir o tamanho do vídeo. O conteúdo da aula eu falei no slide anterior, né? A aula dessa semana, esse vídeo é uma aula expositiva, né? Nós vamos tratar do conteúdo, né? De introdução do conteúdo no nosso encontro online a gente exercita o conteúdo, exemplifica e etc. O texto base está no antepenúltimo slide, né? Inclusive com o link e a página do livro que vocês têm que ler, né? Não haverá tarefa nova essa semana, porque ainda está pendente a tarefa da semana passada. Vocês têm que assistir uma audiência. E o encontro online é no horário de sempre. E o nosso primeiro tema vai ser a audiência de instrução e julgamento, seus aspectos gerais, a sequência dos atos dentro dela e o final dela, que são os debates orais ou memoriais. Nesse slide, trago aspectos gerais da audiência e inicio pelos atos preparatórios da audiência, né? O que acontece antes de chegar no dia da audiência, né? Podemos lembrar que o juiz designa o dia da audiência no seu despacho saneador, que a gente já estudou, né? 15 dias daí a parte vai ter para apresentar o seu rol de testemunhas, chama atenção aqui para a qualificação delas e eventual substituição, né? Em pouquíssimos casos, a testemunha pode ser substituída, morte, doença, e se não for localizado. Também vai haver, antes da audiência, a intimação pessoal, né, das pessoas que deverão estar presentes, os testemunhos, os depoentes, e outros atos que também podem acontecer e aí, antes da audiência. Mas, enfim, no dia da audiência, o magistrado ele vai exercer três principais papéis, né? O papel de conciliador, porque logo no início da audiência ele deve tentar conciliar, o papel de investigador, na medida que ele colhe as provas, e de diretor, condutor da audiência. Ele precisa, né, que dentro daquele ato seja respeitado, né, a sequência do CPC, ele precisa que as pessoas fiquem sejam tratadas com urbanidade e que, se alguma coisa acontecer ali, ele pode até chamar polícia, né, para resolver ali a questão. Isso está lá no artigo 360. A presença das partes não é essencial ao ato, né? Diferentemente do juizado, né, aqui no procedimento comum, a parte não é obrigada a comparecer na audiência, né, nem na audiência de mediação, se ela mandar alguém no lugar, nem na audiência de instrução, a não ser que ela tenha sido intimada para prestar depoimento pessoal. Já a ausência do advogado é relevante porque a prova não vai ser colhida, né? Se ele quiser, a testemunha que ele arrolou não vai poder ser ouvida porque a parte não tem capacidade postulatória. Então, sem o advogado, aquela prova não vai ser produzida e vai prejudicar a parte que está na audiência sem o seu advogado. A audiência ela é contínua, excepcionalmente pode ser cortada, cindida, e poucos casos também que a IJ pode ser adiada, né? O código traz alguns exemplos, mas é possível sim que a audiência seja adiada. Aqui nesse segundo momento, são a sequência dos atos, como eles ocorrem dentro da audiência. A audiência, antes da audiência começar, né, será feito o pregão, né? O pregão que é o chamamento de todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo. E, após o pregão, começa o esclarecimento dos peritos e assistentes técnicos. Raramente acontece essa letra A, né? Porque os peritos, quando têm no processo, eles se manifestam por escrito, né? Então, raramente eles são chamados na audiência para
prestar o seu depoimento oralmente. Também poderia incluir aqui aquela prova técnica simplificada que a gente viu na aula passada. Também ela acontece aqui nesse momento. Depois, em seguida, depois de ouvido os esclarecimentos dos peritos e assistentes, o juiz passa para o depoimento das partes. Primeiro o autor, e enquanto o réu e todas as testemunhas vão aguardar fora da sala. O autor é ouvido, as perguntas são feitas diretamente ao autor, depois entra o réu e as perguntas também são feitas diretamente e as respostas são diretamente também. E por último, são as testemunhas. Elas entram, elas se confirmam quem são, prestam o compromisso de dizer a verdade e passam a acontecer o seu depoimento se não houver uma contradita para que interrompa o seu depoimento, como a gente já estudou. Primeiro as testemunhas arroladas pelo autor e depois as testemunhas arroladas pelo réu. Encerrada o depoimento, a oitiva das testemunhas, iniciam-se os debates orais, que é o momento em que o juiz dará a palavra para que o advogado do autor e depois o advogado do réu façam a sua sustentação oral, né, com base no que já vinham alegando no processo e com base no que aconteceu ali naquele momento da audiência. Em seguida vem o Ministério Público, se for o caso, e o prazo, cada parte tem o tempo de 20 minutos para fazer sua sustentação oral na audiência, suas alegações, suas alegações orais, podendo ser prorrogadas por 10 minutos. Se houver desconsórcio, eles têm que se organizar e o tempo passa de ser meia hora. E o parágrafo segundo, ele aqui é o mais importante, porque é o seguinte: quando a questão for complexa, o debate oral será substituído por razões escritas, os chamados memoriais escritos, também chamado de alegações finais. Então, veja, a regra é que o advogado deve fazer suas alegações finais de forma oral na audiência. Porém, quando a matéria for complexa, o juiz pode abrir um prazo para que seja apresentada essa defesa final por escrito. Isso é o que mais acontece. Na maioria dos processos, o juiz abre esse prazo para que os advogados possam fazer um apanhado final de tudo que aconteceu no processo e uma defesa final. Primeiro, começa pelo autor e depois, na sequência, sucessivamente, o réu. Passemos agora ao nosso segundo tema de hoje, que é a produção antecipada da prova. É um dos temas mais importantes trazidos pelo novo CPC, ainda não está sendo utilizada pela maioria dos advogados como deveria, porque, como vocês vão ver, é um poderoso instrumento para a sociedade, para o advogado, na luta do direito dos seus clientes. Vamos estudar primeiramente o conceito, suas hipóteses de cabimento, competência e como ela se desenvolve, o seu procedimento. Antes do novo CPC, existia a ação cautelar de produção de prova. Só que essa ação cautelar exigia o requisito da urgência, exigia a justificativa para propor uma produção de prova antes do processo só poderia ocorrer quando houvesse urgência, quando a prova poderia se perder por ser perecível, o clássico exemplo do doente enfermo. Pois bem, o novo CPC ele possibilitou essa ação antecipada mesmo quando não houver urgência. Bem, nessa ação, o juiz não vai antecipar a valoração da prova, o juiz não vai se pronunciar sobre os fatos, não vai falar sobre consequência jurídica, ele simplesmente vai deferir ou indeferir a produção daquela prova, uma perícia, uma oitiva de uma testemunha e qualquer outro meio de prova. Quando é cabível a produção antecipada da prova, essa ação? Ela é em 3 hipóteses. Quando houver o receio de tornar difícil determinar a verificação daqueles fatos no curso do processo. É o caso clássico antigo, da hipótese de urgência. A testemunha vai morrer,
você vai entrar com uma ação para que ela seja ouvida. E depois dela ouvida, o processo encerra e aí você já pode depois entrar com a ação principal, porque você já tem a prova da testemunha guardada. O segundo inciso e o terceiro inciso, que são o que o novo CPC avançou, né, diz que basta o interesse em realizar uma mediação, né, uma solução, uma composição para ingressar com essa ação de produção de prova, ou meramente para se obter lastro probatório. Ou seja, você não precisa ter urgência para produzir essa prova, para produzir, por exemplo, uma perícia. Você produz essa prova para você saber se vai valer a pena entrar com uma ação principal, pedindo alguma indenização, por exemplo, ou se não vale a pena, porque às vezes a perícia pode ser desfavorável a você. Então, assim, basta a parte querer, né, ter interesse em produzir aquela prova que ela já pode produzir. A competência para o recebimento, para a distribuição dessa ação é no foro onde a prova deve ser produzida. Então, uma prova testemunhal, por exemplo, ela vai ser produzida no endereço da testemunha. Então, a produção antecipada também vai ser no endereço da testemunha ou no foro de domicílio do réu, né? A regra de competência geral é que as ações tramitam no endereço dos réus. Então, aqui é respeitada. Nessa ação, a regra é que ela vai tramitar no endereço do réu, né? Do futuro réu. Né? Nós estamos falando de uma produção, de uma ação de produção de prova e para que posteriormente possa eventualmente entrar com uma ação. E aí essa ação é que vai direcionar aqui a competência. Embora essa competência não torne o juízo prevento para ação futura. Letra D, o procedimento, né? Como funciona. Petição inicial deve expor os motivos, né? A gente já viu as hipóteses, uma daquelas 3 hipóteses, mas a doutrina tem dito que é bem genérico, basta a pessoa querer que ela pode fazer esse pedido, desde que a prova não seja vista, né? Mas também o interesse, tem que mostrar o interesse e a legitimidade. A defesa somente versará sobre a ausência de urgência, no caso da hipótese do inciso 1, vai falar que não tem urgência nenhuma, ou da ilicitude da prova. É uma defesa muito limitada, porque a parte tem o direito de produzir a prova. Citados, os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao fato. Né? Se o réu, né, vai sofrer uma prova pericial, ele pode, no mesmo processo dessa ação de produção de prova, requerer uma prova testemunhal, por exemplo, ou uma outra pericial. O que interessa é que elas vão poder ocorrer junto. Então, era isso dessa semana. Um abraço a todos. E aqui nesse último slide, né, eu trago a questão do recurso. Né? É cabível recurso contra a sentença, né, nesse procedimento, nessa ação de produção antecipada de prova. Porém, há uma grande peculiaridade que é, inclusive, muitas pessoas da doutrina, né, muitos autores discordam, né, dessa redação desse artigo, mas é o que prevaleceu, né, na aprovação da lei e é o que está sendo aplicado, como dá para ver aí pelo julgado que eu coloquei. Né? Qual é a regra aqui? É que só cabe recurso, né, de apelação, só cabe apelação, né, contra essa sentença, né, quando a sentença não acolheu integralmente o pedido de produção antecipada. Caso a sentença tenha concedido parcialmente procedente o pedido, já não cabe recurso. Né? Isso foge totalmente à regra. Na regra normal, você pode recorrer, né, vencendo, perdendo a sentença inteira ou parcialmente. Aqui não. Só cabe recurso e perder inteiro. E esse julgado que eu trouxe para vocês aí mostra que quando o pedido não é acolhido, não tem recurso.
né? A lei fala que não havendo, é só se admirar recurso contra a decisão que indeferir totalmente a produção de prova. Nesse caso que eu trouxe aqui, houve a procedência do pedido, foi deferida a prova. Então o réu não tem o que fazer, né? Porque não cabe recurso contra o deferimento da medida, né? Apenas contra o indeferimento e sendo ele total. Então é isso. Qualquer dúvida, me contactem pelo e-mail. Um abraço a todos e até o nosso encontro online.